No vídeo de hoje falarei sobre a dificuldade de se manter firme em seu propósito. Bom, vídeo de hoje será naquele formato mais livre, então eu trouxe os tópicos e falarei um pouco deles. Vamos lá. Primeira dificuldade de se manter firme no seu propósito, então o tópico 1 que nós vamos abordar é vencendo os pecados. Eu sempre costumo falar e nesse período, nesse pequeno período que eu me converti, que eu sirvo a Deus, algo que eu venho fazendo já faz um tempinho e tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas. Eu sempre gosto de falar que existem certos pecados, existem certas coisas em nossas vidas que nós não vamos vencer na força do braço. Aí você vai me falar, tá bom, Kleber, se nós não venceremos na força do braço, como nós podemos vencer? E a minha resposta, que por mais óbvia que pareça, tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Você vencerá os seus pecados e você vai conseguir derrotá-los. Você vai conseguir parar de pecar quando você tiver a ajuda do Espírito Santo. Você deve entender que tem muitas coisas que nós fazemos que são espirituais. Se são espirituais, você não vence na força do braço, você vence na força do seu espírito. E quem vai te ajudar a vencer é o Espírito Santo. Então, para você vencer seus pecados, eu vou falar um pouquinho aqui da parte humana, vamos colocar assim, e a parte espiritual. Antes de qualquer coisa, busque intimidade com o Espírito Santo, ore bastante, óbvio, se batize, né? Ore, busque a intimidade do Espírito Santo, busque o fluir do Espírito Santo na sua vida. Então, você tem que fazer um processo de ir se santificando. Quanto mais você se santificar, mais você buscar o fluir do Espírito Santo na sua vida, mais fácil fica até de você entender. Porque tem pessoas que nem sabem que estão pecando. Tem pessoas que já venceram alguns pecados e outros ela nem sabe, mas o Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo, se você permitir, ele vai te mostrar que algo não está certo, que algo não agrada a Deus, entre outras coisas. Então, irmãos, lembre-se que o Espírito Santo e com o Espírito Santo você é capaz de vencer pecados. Eu venci várias coisas que na minha vida e na minha cabeça eu falava que eu nunca ia deixar de fazer, que inclusive nessa questão de você não se importar ou achar que não é pecado. Então, busquem o fluir, o agir do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo, que com certeza você consegue vencer todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Não importa o quão afundado você está no pecado, não importa o quanto aquilo já está enraizado em sua vida, não importa. Com o agir do Espírito Santo e com o poder de Deus e de Jesus Cristo, você vence os seus pecados. Agora, a parte humana disso, eu gosto sempre de utilizar alguns exemplos. Vamos colocar assim, se você tem um problema vamos colocar problema com bebida alcoólica, por exemplo. Não tenha bebida alcoólica na sua casa. Não frequente lugares onde a bebida alcoólica vai toda hora passar na sua frente. Entendeu? Para de sair com aquelas pessoas que você saía, para ir nos lugares onde elas costumam beber. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você sabe que você tem um problema com algo, isso daí, bebida alcoólica, é só um exemplo. Tem gente que não tem problema com isso, mas é só um exemplo. Se você sabe que aquilo está te fazendo pecar, se você sabe que aquilo não agrada a Deus, por exemplo, se afaste, não tenha na sua casa, não tenha contato, não chegue nem perto. Ah, mas assim eu não venci o pecado ainda. Mas calma, calma.
Tem tipos de coisas que você não vai vencer de uma hora para outra. Leva tempo. Só que durante esse tempo em que você não venceu de fato, dando o exemplo da bebida alcoólica, enquanto você não consegue olhar para a bebida alcoólica e não ter vontade, vamos colocar assim, que é literalmente isso que pode acontecer com o agir do Espírito Santo. Tem várias pessoas, tem coisas que a pessoa tinha muita vontade e não era certa e ela para de ter vontade. É assim que funciona. Mas enquanto você não chegou nesse estágio, nessa maturidade, nesse nível, você deve se afastar. Você deve, de toda e qualquer maneira que você puder, não chegar perto. Colocando mais um exemplo aqui, que é uma coisa mais simples, mas que também não agrada a Deus, por exemplo, você vive sentado em uma rodinha onde todo mundo fica falando mal de todo mundo. A primeira coisa quando você não tá lá, falam mal de você. Então, só pela lógica, você já não deveria estar lá. Mas, fofoca, intriga, semear contenda contra irmãos não agrada a Deus. Ou seja, é o tipo de lugar que você não deveria estar. Então, se afaste dessas coisas. E aí, você já vai me falar, nossa, então, difícil. Dessa forma, eu vou ficar sozinho. Exatamente, é o próximo tópico, inclusive. Sinto lhe informar, irmão. Próximo tópico é vencendo a solidão e o tédio. Irmão, quando você caminha com Deus, caminha com Jesus Cristo, quando você tiver o fluir do Espírito Santo na sua vida, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, Deus te mostra quem é quem. Deus, quando você está andando com Deus, Ele te mostra quem é quem de verdade. Ele vai te mostrar. Então, eu não sei você, mas eu sei o que o Kleber pensa e eu sei o que eu já fiz. As pessoas que Deus me mostrou que não eram pessoas boas, que não gostavam de mim de verdade, mostrou a verdade, o que elas falavam nas minhas costas, o que elas tramavam e o que elas continuaram fazendo, inclusive, eu me afastei, filho. Eu acho que você não vai querer andar com esse tipo de pessoa, né? Não deveria, pelo menos. Então, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, quando você está andando na vereda da justiça, você está andando corretamente, você está buscando, as coisas vão aparecer para você. Então, terão lugares, pessoas, situações que você não deverá fazer parte. E isso resulta em ficar sozinho. Irmão, você terá que aprender a ficar sozinho. Você terá que aprender a ficar sozinho. Grande parte de se manter firme no seu propósito é você aprender a lidar com ficar sozinho e com a solidão que isso pode trazer. E aqui, né, para não ficar solto, eu gosto de dar algumas dicas. Primeira coisa que você tem que fazer é saiba o que é agradável a Deus e o que não é. Por quê? Sabendo disso, quando você sabe o que agrada e o que não agrada a Deus, você começa a ter opções. Então, veja dentro das coisas que você pode fazer, saiba essas coisas, porque você vai precisar disso. Se você não souber as coisas que você pode fazer, o que você não pode, provavelmente, e se você for guiado pela sua inteligência, pela sua sabedoria, você vai errar. Já é fato. Nós temos que entender que nós somos limitados. É assim que funciona. Então, por isso que você deixa o agir do Espírito Santo em você, para que você erre menos. Por isso que você pede direção para Deus e para o Espírito Santo sobre as coisas, para que você erre menos. Lembre-se, perfeito nós não vamos ser nunca. Mas se você quer errar menos, se você quer parar de pecar,
Se você quer melhorar, é com o agir e o fluir do Espírito Santo em sua vida, é buscando os caminhos de Jesus Cristo e buscando mais Deus em oração. É assim que funciona. É assim que funciona. É lendo a palavra de Deus e sabendo. Isso agrada a Deus, isso não agrada. E andando firme no caminho e nas coisas que agradam a Deus. Então, irmãos, lembre-se que a solidão vai ser um processo natural. A minha dica é: saiba o que você pode fazer. Ah, eu posso sair para comer? Pode. Pode sair para comer. Ah, eu posso sair com meu filho, com a minha esposa, entendeu? Quem não tem, pode sair com algumas pessoas para fazer algumas coisas. Tem coisa que não desagrada a Deus, só que você tem que saber o que é e com quem é. Porque, veja bem, e isso é importante para nós encerrarmos esse tópico. Você pode ir fazer algo que o que você vai fazer não desagrada a Deus. Tudo bem. Mas aí você vai com as pessoas erradas. Essas pessoas erradas provavelmente faz coisas que não agradam a Deus. E você tá junto. Sinto lhe informar. Você andando com Deus, você mudará. Mudará. É fato isso. As suas amizades, mesmo que sejam algumas pessoas, mudará os seus ambientes, mudará a sua forma de pensar e de agir. Se isso não aconteceu, eu sinto lhe informar, tá faltando coisa. Você deixou de ver algumas coisas, porque vai acontecer. Vai acontecer. Existem coisas, existem lugares e existem atitudes de pessoas que não agradam a Deus. E se você estiver andando com Ele de verdade, Ele vai te mostrar e você tem que mudar essas coisas, mudar de andar com pessoas e mudar os lugares. Ponto final. Se acostume com a solidão. Busque mais Deus, porque às vezes essa solidão é para você se render mais a Ele e buscá-lo de verdade, porque tem pessoas que já começaram o caminho, mas o mundo te prende muito ainda. O mundo ainda está te prendendo muito. O mundo ainda prende muito a sua atenção. Você ainda gasta muito tempo no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Você ainda gasta muito tempo com as pessoas e lugares errados, e Deus quer que você use o seu tempo para buscá-lo. Então, às vezes essa solidão vem para isso, às vezes essa solidão vem para te preparar, para te forjar, porque lembre-se, todo mundo quer as bênçãos, mas você esquece que tem as lutas, esquece que tem as invejas, esquece que tem o inimigo tentando te derrubar, esquece que tem as pessoas que não vão se agradar porque ela preferia você do mundo, porque você do mundo fazia tudo o que ela queria, você do mundo pagava bebidinha pra ela, você do mundo escutava as fofoquinhas dela, etc. Então ela prefere você do mundo. Você acha que ela vai gostar quando você começa a andar com Deus, chegar pra ela e falar assim: então, com todo respeito, não quero saber você falando de outra pessoa pra mim. Isso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, eu não quero fazer. Faça isso um dia, que você vai ver. E espera. Espera pra você ver como essa pessoa, o que ela vai fazer. Bom, vamos para o terceiro tópico, que é utilizar seus dons e talentos para ajudar as pessoas, mesmo que você ainda não esteja sendo honrado por Deus. Deus pode te honrar a hora que Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele que manda em tudo. Ele manda em tudo, Ele criou tudo. Simples assim. Mas não é porque Ele pode que Ele fará isso. Certo? Então, você irá receber algumas coisas durante o seu processo. E vai ter uma hora que você está fazendo algumas coisas. Lembre-se, nós nunca seremos dignos de verdade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você está fazendo tudo certo, abandonou o pecado, você está andando corretamente, está ajudando os outros e parece que as coisas
o que você está fazendo não está proporcional ao que você está recebendo. Vamos colocar assim, que é uma forma mais clara. E isso vai acontecer, irmão. Isso vai acontecer e acontece por N motivos. A única coisa que eu te falo é: continua ajudando os outros. Utilize seus dons e talentos para ajudar os outros. Tanto por sermos irmãos, nós somos irmãos. Quem tem um irmão aqui de sangue e você foi ensinado bem, esse irmão é uma pessoa boa, você sabe que você quer que ele evolua, você sabe que você quer ajudá-lo, você sabe que você quer, tudo que você tem para melhorar a vida dele, você faria. É assim, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então eu tenho que te ajudar com todos os dons e talentos que eu tenho, é simples assim. Isso deveria ser fato só pelo fato de você ajudar o próximo, que inclusive é algo que Jesus Cristo deixou para nós, ajudar o próximo. Tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Pensa, se alguém tem condição de te ajudar, se alguém tem condições de te ajudar, você não gostaria de receber essa ajuda? Vocês aqui, eu, às vezes nós temos a condição de ajudar o outro e não ajudamos. Então, utilize tudo que você tem, tudo, todos os dons e talentos que você tem e continua ajudando o próximo. Continua. Por mais que aquelas promessas ainda não chegaram, por mais que você até sabe e não está errado, que você deveria, né, e poderia estar ganhando mais, continue firme, continue ajudando o próximo. Tanto pela satisfação de ajudar o próximo, tanto quanto existem muitos ajudantes de destino, então eu sou ajudante de destino de alguém, que essa pessoa será minha ajudante de destino. Presta atenção, isso é importante. Existem muitas pessoas que eu serei ajudante de destino, eu fui, e essa pessoa também foi minha ajudante de destino. Então, até por esse fator, às vezes você ajuda alguém, você nem sabe, mas essa pessoa vai te ajudar. Não é que você está esperando isso em troca, é que vai acontecer. A gratidão das pessoas é tão grande quando você ajuda com coisas de Deus, que só o sorriso, o abraço, o muito obrigado já valeria a pena. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tá bom? Vamos para o quarto e último tópico, que esse vídeo já está longo, inclusive. Quando você conseguir manter esses 3 tópicos, então, quando você vencer esses tópicos, vamos colocar assim, e fazer isso durante o tempo correto. Qual é o tempo correto, Kleber? É o tempo de Deus. Quem sabe das coisas é Ele. Mas quando você vence e você aplica esses 3 tópicos durante o tempo de Deus, Ele te honrará. E aí, gente, é fato. Deus é justo, é fiel. Se Ele te deu a palavra e você se manteve firme durante o tempo, que quem sabe é Ele te honrará. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Lembrem-se, tem muita gente que acha às vezes, nossa, mas eu tô passando por tal coisa, filho. Primeiro, todos passam. Você não é o alecrim dourado. Todos passam por várias coisas semelhantes. Às vezes as formas, né? O jeito e até o quanto você aguenta e não aguenta é diferente. Esse é o fato. Mas é fato também que várias pessoas passarão por algumas coisas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, às vezes a solidão para um é muito maior do que a sua e você nem sabe. Só que você, nossa, eu tô muito sozinho. Às vezes você tem 1 ou 2 amigos. Tem gente que vai ficar sem ninguém. Sabe o que é sem ninguém? Sem ninguém é sem ninguém. Simples assim. Então, às vezes você tá reclamando, mas o seu irmão tá passando por coisa pior. Então, deixe um pouco as reclamações, não que você não possa desabafar, mas lembre-se, tem pessoas que estão passando por coisas piores que você e
Todos passarão por algumas partes no seu chamado, no seu propósito. Todos. Tem parte que é recorrente. Os grandes passaram. Então, se você olhar os tópicos aqui, José do Egito passou. Se você olhar os tópicos, Davi passou. Os grandes passaram. O nosso mestre passou por muitas coisas. Nosso mestre Jesus Cristo passou por muitas coisas. Então, quem somos nós para achar que não passaremos? Não é mesmo? Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.